Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você já ouviu falar da Mãe d'Água, ou da Yara, ou Bruxa da Água? Independente da denominação que você já deve ter escutado, essa é uma lenda que há séculos apavora indígenas e ribeirinhos. Muitos dos quais têm a certeza que existe uma entidade que cuida e domina dos rios e que canta e que muitas vezes usa dos seus atributos físicos para atrair homens até ela, levando-os para o fundo do rio. E hoje eu vou contar duas histórias que eu já escutei a respeito da Mãe d'Água ou da Yara. A primeira delas aconteceu no sul do Amazonas. Você já deve ter visto que várias vezes que eu conto história aqui, parte dessas histórias aconteceram no sul do Amazonas. Um estado que ainda mantém uma cobertura florestal imensa e uma série de segredos que talvez nós nunca vamos conseguir desvendar. Segredos das matas, dos rios e de criaturas lendárias que vivem nesse lugar. Essa primeira história me foi contada por uma antiga vizinha, uma vez que estávamos conversando a respeito de lendas da Amazônia. Ela já é uma senhora e ela disse que quando ela era pequena, ela presenciou, ela viu a Mãe d'Água. Ela morava em uma comunidade ribeirinha no sul do Amazonas e, como todas as crianças dessas comunidades fazem, normalmente brincam perto do rio. E ela disse que a canoa do pai dela estava encostada na praia, o pai tinha vindo de uma pesca e tinha puxado essa canoa, e um final de tarde, sem sol, ela estava brincando dentro dessa canoa. E essa menina escutou um barulho, um grito feminino como ela nunca tinha escutado, bem vindo do meio do rio. E ela achou aquilo estranho, e ela escutou novamente esse grito. E ela começou a olhar porque pensou que poderia ser alguém ali se afogando, mas quem? Se ela morava isolada, se eles moravam longe de qualquer coisa. E ela disse que com o tempo ela esqueceu aquilo lá e continuou brincando. E aí ela deitou na canoa de bruços e ficou olhando o próprio reflexo dela dentro da água, com seus cabelos, que eram compridos, encostando na água. E ela disse que de repente ela viu um rosto feminino que estava mergulhado, vinha até perto da lâmina da água e encarar ela diretamente. Ela falou que era uma mulher de cabelos compridos como se fosse uma índia e os olhos extremamente vermelhos. Tinha uma aparência fantasmagórica e encarou ela frente a frente e ela ficou paralisada e essa imagem desceu dentro da água como se estivesse mergulhando de novo. E ela disse que era pequena, tinha ficado atônita com aquilo, continuou olhando, quando de repente esse rosto subiu de novo, quase saindo da linha da água. E ficou olhando diretamente para ela com aqueles olhos vermelhos e fantasmagóricos, e quando afundou novamente, ela gritou e saiu correndo para casa. E assim que ela contou para o pai dela essa situação, o pai dela disse que provavelmente ela tinha visto a Mãe d'Água. Estranho, né? Será que essa menina viu um peixe que veio à superfície? Será que essa menina não viu o ventre de uma raia que pode ter feito algum movimento parecido? Ela disse que foi muito nítido o rosto daquela mulher vindo e descendo de novo. E a segunda história que eu ouvi a respeito da Mãe d'Água foi aqui no sul de Rondônia, lá na reserva indígena Roosevelt, quando eu estava descendo o rio Roosevelt juntamente com um aluno, e esse aluno apontou, quando nós estávamos passando de barco, ele apontou para um determinado lugar que tinha um grande tronco e ele falou: professor, ali que um parente meu viu a Mãe d'Água. Lá eles também usam o termo paô d'água. Paô é um espírito da mata que chamam de pai da mata, um espírito assustador que quando aparece ele adoece as pessoas. Inclusive eu tenho um vídeo, procura aqui que eu tenho lá, o espírito que adoece as pessoas, onde eu conto a história do paô. E eu falei, ele viu o quê? Ele falou, um parente nosso descendo aqui o rio, ele viu a Mãe d'Água bem ali, uma paô d'água. E eu falei, como assim? Ele disse que tinha um tronco imenso,
E o rio, extremamente isolado, quando ele passou, tinha uma jovem indígena sentada, que fez sinal para ele encostar. E ele, preocupado, pensou que pudesse ser alguém perdido, alguma moça lá da aldeia, né, da localidade, e ele direcionou o barco para lá. E quando ele foi chegando perto, essa moça pulou dentro d'água, mergulhou e desapareceu. E o meu ex-aluno me contou isso com uma convicção muito grande, que foi contada diretamente aí por esse primo que visualizou isso. Diz que a moça mergulhou, ele encostou ali o barco e ficou procurando durante muito tempo ver se ela submergia de lá. E ele disse que, na verdade, depois de um tempo, ele preferiu sair de lá para não cair no encanto dela. Porque ele poderia ser atraído para dentro do rio Roosevelt, que é um rio extremamente nervoso e que tem correntezas extremamente fortes. Já ouvi muitas outras histórias por aí na Amazônia, mas essas duas é que foram as que foram contadas diretamente para mim. E aí, você acredita que existe realmente uma entidade que apavora indígenas e ribeirinhos há séculos? Você acredita mesmo que será que tem uma entidade fantasmagórica que vive nos nossos rios? Nunca saberemos, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado aí dessas duas histórias e até a próxima. Boa noite para vocês e até mais.